Rui Barbosa, conhecido como a Águia de Aia, foi um dos homens mais influentes e importantes na luta contra a escravidão no Brasil. Nasceu em 5 de novembro de 1849, na Bahia. Muito estudioso desde pequeno, aprendeu logo as letras e incentivado pelo seu pai, se tornou um hábil orador. Se formou como advogado, mas sempre se intitulou um jornalista, e sua carreira profissional foi muito além disso. Ele foi político, jurista, diplomata, escritor, tradutor e, claro, advogado. Conviveu com a época do Império de Dom Pedro II, e após, na República instaurada por Marechal Deodoro da Fonseca, que depôs o rei, num golpe militar em 15 de novembro de 1889. Rui Barbosa vivia na plena vigência da escravidão dos negros no Brasil, via e se comovia com essa situação ultrajante, mas não ficou só em complacente observação. Ele fez da luta pela abolição dos escravos um ideal de vida e onde comparecia levava ao público, nos palanques, banquetes, reuniões, Senado, na Câmara, nos textos que escrevia nos jornais e revistas, sua crítica aos senadores e senhores escravagistas, e se uniu a outros líderes companheiros na mesma causa e luta, em favor da abolição. Naquela época e ainda hoje, muitos criticam Rui Barbosa, mas não podem negar nem desmentir as ações e a vida de luta deste homem, junto a vários outros abolicionistas para auxiliar os escravizados e por um fim, nesta vergonhosa situação. Não podem deixar de aplaudir este político, que mesmo convivendo com a hipocrisia dos homens das leis, se destacava diferente, buscando como advogado que era, a prática da justiça entre as pessoas. O texto que vamos ler para vocês neste vídeo, foi escrito em 25 de junho de 1869. Neste texto Rui Barbosa, enfatiza que a semente da emancipação dos escravos tinha sido plantada, e que não adiantava colocar sal em cima da terra, ou colocar um parasita para devorá-la antes que germinasse, pois a abolição era algo inevitável. Nenhum governo ou partido político poderia impedir que ela germinasse e crescesse, pois a verdadeira população brasileira e patriota, não esperava mais nada nem de seu imperador Dom Pedro, que ficava mudo diante dos nobres brancos que aumentavam suas riquezas, através do crime da escravidão. Piauí, Santa Catarina e Pernambuco já estavam se antecipando, agindo sozinhos, sem ajuda de imperador ou dos ricos políticos, estavam usando o dinheiro do contribuinte, ou seja, do próprio povo para a descontinuação dessa vergonha escravagista. Acompanhe. A emancipação progride. Quando a seiva do espírito público entra a derramar-se no germen de uma reforma, é porque a providência já a abençoou. Nas épocas de incubação política como a atual, em que a vontade popular vacila, entre a antiguidade de um abuso arraigado nas instituições, e a santidade de uma ideia venerável, ungida pelo prestígio da verdade eterna, cada receio que se destrói é uma promessa, cada conversão que se efetua, uma vitória, e cada ensaio que se tenta, é uma conquista. Os princípios são invioláveis e imortais, invioláveis porque têm como asilo a consciência, e enquanto eles ajuntam-se, gota a gota, no espírito dos homens, para transformar-se na vaga enorme das revoluções, não há lei que os reprima, nem inquisição que os alcance. E imortais, porque encerram em si, contra a ação corrosiva dos preconceitos humanos, o caráter, a substância e a energia de uma lei invariável, absoluta e universal. O que, porém, determina principalmente a sua inegável supremacia, perante as concepções do interesse e da força, nas grandes lutas sociais, o que deve desanimar sobretudo aos propugnadores do passado, é o contágio irresistível de sua influência, a virtude reprodutora de seus resultados, e a inalienabilidade maravilhosa de suas aquisições. Enquanto a semente divina dorme no sulco, podem lançar-lhe o sal da maldição, podem plantar-lhe em derredor a parasita insaciável, podem abafá-la com entulhos, negar-lhe o ar e a luz, o orvalho do céu, as carícias da estação, os recursos da arte ou os cuidados do lavrador. Mas, é simplesmente um embuste. Porque a reação há de ultrapassar os obstáculos, e a verdade germinará sempre, mas é só um embuste proveitoso para os interessados. Tem sua razão de ser, claro. Os pobres de espírito, que não percebem o desenvolvimento subterrâneo dessa reforma, não acreditam na sua existência. É uma veia abundante para os exploradores hábeis. Ai deles, ai dos refratários, quando um só broto, uma vergonha, atravessar esses empecilhos.
Neste caso, a resistência fecunda, a oposição só consolida, e o contraste é que fortifica. É como a hidra, a invencível serpente aquática da fábula. Assim é a história da emancipação da escravatura entre nós. Outrora, a escravidão pareceria fadada a se perpetuar neste país. Falar em extingui-la seria uma blasfêmia. Fizeram-na, se caçar com a lavoura, cuidando de uni-las para sempre. A nação tinha edificado a sua fortuna sobre um crime, consagrando esse crime nos seus códigos, como uma necessidade social. Hoje o princípio emancipador, difundido pela civilização lavrou por toda a parte. Na Europa e na América acima, já desapareceu a escravidão. Só nós, é que ainda alimentamos no seio esta ignomínia. Mas a pressão formidável das ideias cresce, de dia para dia, em volta de nós como um oceano prenhe de tempestades. No meio de tudo isto, o que fez o governo? Nada. Absolutamente nada. A fala do trono de 1869 é uma vergonha indelével. O senhor Dom Pedro II, que em 1867 e em 1868 havia proclamado solenemente a urgência da reforma abolicionista, que tinha celebrado compromissos públicos com o país e com a Europa, que alardeava de todo modo tendências humanitárias, vem rasgar aos olhos do mundo o único título meritório com que até hoje podia ufanar-se: o despotismo de sua autoridade, retratando com o silêncio todas as suas promessas, para envolver-se numa abstenção misteriosa e injustificável. E ainda há quem diga que a emancipação neste país não é uma questão de partidos. Sim, não devia ser, mas é. A índole mesquinha de nossa política tem convertido esse reclamo da consciência nacional em armas de hostilidades. Algum dia, quando a liberdade não for mais o privilégio dos brancos no Brasil, quando a posteridade examinar os nossos feitos com o facho da história na mão, a justiça dos vindouros há de gravar na memória do Partido Conservador o estigma da reprovação eterna, porque ele sacrificou aos interesses momentâneos do poder o interesse imorredouro da verdade, aos cálculos estéreis do egoísmo, às necessidades imperiosas do futuro, e à pequenez das considerações pessoais, os direitos inalienáveis de uma raça escravizada. Não protestem. Se a emancipação em 1867 e em 1868 era tão urgente, que o imperador a mandava estudar pelo Conselho de Estado, e a consignava nos discursos da coroa como a necessidade capital do país, invocando para ela a reflexão do parlamento, como é que de um ano para o outro esta necessidade urgente e imediata tornou-se tão secundária, tão indiferente, tão remota que nem sequer merece ser mencionada na fala do trono? Felizmente, há um preceito e um fato de observação que animam-nos. O primeiro é que desde que a verdade chega a amadurecer com os acontecimentos, cada embaraço com que trabalhamos por contrariá-la é um acréscimo de força para sua multiplicação. O segundo é o imponente movimento do espírito nacional, que vai se formando lentamente no país. A servidão em que temos vivido até hoje, a ausência completa de animação política do país, tem nos habituado a desdenhar esses fatos, que sob a modéstia de suas feições, ocultam graves sistemas de regeneração pública. Ao nobre exemplo das províncias do Piauí, de Santa Catarina e de Pernambuco, que acaba de responder brilhantemente à província de São Paulo, decretando uma verba de 20 contos de réis para a redenção de crianças cativas. Honra lhe seja. Bem haja a Assembleia Provincial, que neste ponto, soube entender a sua missão. Bem haja ela, que assim acaba de penhorar a gratidão de seus constituintes. Bem haja ela, porque assim amou a justiça, e serviu a causa da verdade. Nós a saudamos em nome de nossos pais, cuja memória clama em nossas almas, pela redenção dessa iniquidade tremenda, a que arrastaram-nos em nome do país, que reclama constantemente o desagravo dessa afronta, em nome do futuro que se encaminha para nós, e que será implacável, se lhe deixarmos este legado de opróbrio em nome das ideias radicais, em nome da felicidade de nossos filhos, e em nome do Evangelho, que é a grande constituição dos povos livres. Nós a saudamos em nome de Deus. Num país descentralizado, este fato seria uma expansão natural das províncias, um acontecimento regular sem significação precisa, sem alcance político, sem resultados ulteriores. Porém, entre nós, onde o governo constitui-se pai, tutor, administrador da província, do município, do cidadão, este fato encerra um protesto expressivo contra essa minoridade perpétua, que nos aniquila. A centralização administrativa é o laço mais eficaz das nações pouco adiantadas.
exclama o poder. O que falta ao povo deve salvar no governo, para manter o equilíbrio vital. Trabalhemos pela unidade administrativa, é a condição fundamental da nossa existência. Bem, mas onde estão os efeitos benéficos deste sistema? Nas finanças? Na guerra? No funcionalismo? Nas relações exteriores? Perceba que nas finanças, estamos exaustos. Na guerra? Não se pode conceber direção mais infeliz. No funcionalismo? É o nosso maior flagelo. Nas relações exteriores? Somos o motivo de zombaria de todos os governos. Que é da fecundidade tão preconizada, com que legitimais a centralização? Que reformas se promovem? Que melhoramentos se estabelecem? Que abusos extirparam-se? O que diz, o que faz o governo diante da grande revolução social que nos está iminente, diante da extinção do trabalho servil? O governo emudece. O governo deserta a causa da emancipação, ele, que se exalta como o civilizador, o mestre, o magistrado do país, acaba de renegar a justiça, a verdade e a civilização. E as províncias, eternas pupilas de seus administradores, é que erguem a bandeira libertadora, a bela e venerada bandeira da consciência e da honestidade nacional. Diante desta escandalosa contradição, que homem de bem que alma patriótica será capaz de negar o influxo pernicioso da unidade administrativa? Convençam-se todos, de que só há para o Brasil um meio de reabilitação, que é o sistema federativo, é a iniciativa provincial. As assembleias de Santa Catarina, Piauí, Pernambuco e São Paulo demonstram com o seu procedimento a exatidão deste acerto. Governe cada um a si mesmo, é a norma dos estados representativos e dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Bélgica, da Holanda e da Suíça. Porém, ao lado desta reforma, ergue-se outra, que esses mesmos acontecimentos proclamam com a eloquência respeitável dos fatos, é o interesse urgente da emancipação. O Brasil, segundo a expressão de Labulai no Congresso Abolicionista de 1867, o Brasil está bloqueado pelo mundo. E se o poder cruza os braços? Pior para ele, a torrente o destruirá. A abolição da escravidão, quer o governo queira, quer não queira, há de ser efetuada num futuro próximo. Essa é a realidade. Jornal Radical Paulistano, 25 de junho de 1869. Texto de Rui Barbosa, o famoso Águia de Aia, que persistiu até ver seu sonho e o sonho de seus companheiros, em libertar os escravizados de forma legalizada e real. Este texto é de 1869, e a abolição só viria a ser assinada de fato, 19 anos depois, em 1888. Muitos anos de escravidão, muitos anos de luta, e o exemplo dele e dos outros, nos mostra que não podemos desistir de nossos objetivos pessoais, nem sociais, mesmo que o governo não tenha mudado seu modus operandi, ainda seja omisso, se torne até um obstáculo para os interesses reais do povo, e de ainda termos muitos poderosos que praticam a injustiça, como ele disse, a semente foi lançada, mesmo que colocarem entulho sobre a terra, não impedirá que ela germine, e a abolição acontecerá, é inevitável. E os incrédulos irão se surpreender quando verem o impossível acontecer. Obrigado por ouvir até aqui, compartilhe com seus amigos. Até a próxima.